bem, tem cultos na casa de Lídia. A casa de Lídia se tornou um GC, e ali as coisas acontecem de uma forma extraordinária. E tudo vai bem. Só que chega um momento onde eles estão ali pregando a palavra de Deus, eles estão fazendo aquilo que Cristo mandou eles fazerem. E aí, então chega um momento aonde uma menina, lá em Atos 16, versículo 16, diz assim: e depois disso, no outro dia, a caminho do lugar de oração, uma escrava ficou andando atrás de nós. Ela tinha um espírito de adivinhação e havia ganhado muito dinheiro para os seus donos. E ela começou a seguir Paulo por toda parte, chamando a atenção de todos para nós. E ela dizia: estes homens servem ao Deus Altíssimo, eles estão abrindo o caminho da salvação para vocês. Só que ela falava isso num tom de deboche. E ela fez a mesma coisa durante vários dias, até que, não suportando mais, Paulo voltou-se e ordenou ao Espírito e disse: saia em nome de Jesus Cristo. E na mesma hora o Espírito saiu. Só que quando esse Espírito sai dessa menina, essa menina, ela era uma escrava, e os seus donos, eles ganhavam dinheiro com aquela menina. Ela ficava adivinhando o futuro, e eles ganhavam muito dinheiro com elas. E quando ele expulsa esse demônio delas, esse espírito de adivinhação daquela menina, automaticamente os seus mestres, eles perdem uma fonte de renda muito lucrativa. Eles faziam lucro com elas. Então eles começam a se revoltar, e eles começaram a influenciar uma multidão contra Paulo e Silas. E agora sim nós chegamos aonde nós estamos no texto. E essa multidão, ela começa a se inflamar. Eles começam a se inflamar um com os outros ali naquele local, naquele ambiente lá. E eles começaram a inventar coisas sobre Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles eram cidadãos romanos. Só que aqueles homens começaram a dizer para a multidão e falaram assim: ei, eles não são cidadãos romanos. Ei, eles não seguem a cultura de Roma. Só que como poderia isso se eles são romanos? Eu quero então hoje, agora começar a pregar depois da introdução. Eu quero falar para você que muitas vezes o inimigo, ele vai utilizar contra nós a arma da mentira. Ele vai dizer coisas que nós não somos. Ele vai tentar desvirtuar o nosso caráter e a nossa identidade, para que nós não possamos atingir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Quantas vezes seremos caluniados, seremos difamados? Tudo isso aconteceu por conta de uma mentira que foi inventada. Paulo e Silas, eles foram para a prisão por conta de uma mentira que foi inventada. E o inimigo é um mentiroso, e ele vai usar diversas mentiras dizendo quem você é. Ele vai mentir sobre quem você é. Ele vai mentir sobre a sua identidade para poder te afastar de Cristo. E então, agora, aonde nós estamos, em Atos 16, 22, vai dizer assim, que os juízes atenderam o pedido da multidão. E hoje, nessa noite, eu queria falar com você que quanto maior o propósito que Deus tem para a sua vida, mais pessoas vão se levantar contra você. Quanto maior o propósito que Deus tem para você, quanto maior for a terra prometida que tem para a sua vida, mais pessoas vão se levantar contra você. E a missão que nós temos, e o tamanho da missão que nós temos, é relativamente proporcional aos ataques que nós iremos sofrer. A multidão não atacaria Paulo e Silas se eles não tivessem comovendo e influenciando pessoas. Se Paulo e Silas estivessem pregando a palavra de Deus, e eles estivessem ali na Macedônia dizendo: olha, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus pagou um alto preço pelos seus pecados, mas se ninguém estivesse sendo atingido, influenciado com essa palavra, você pode ter certeza que uma multidão não iria atrás dele. Então essa multidão que está indo atrás de você, é porque Deus tem um propósito aonde você está. Sabe por que a guerra tem sido tão grande? Porque grande também será a sua vitória. Sabe por que o gigante tem sido tão grande na sua vida? Porque também grande será a promoção, na qual Deus vai te colocar. Então não se preocupe no tamanho
tamanho da tua batalha, não se preocupe com o tamanho do teu gigante, não se preocupe com o tamanho da multidão que tem falado mal de você, te caluniado, te difamado, destruído a tua reputação, porque maior é aquele que está em você. E eu quero falar algo mais ainda, essa dor momentânea não há de se comparar com aquilo que Deus tem para você, com a promessa que Deus tem para a sua vida. Assim na nossa vida, quando nós estamos chegando perto daquilo que Deus tem para nós, retaliações vêm, porém não desista, não pare. E eu vou te falar algo mais hoje nessa noite, quero te dar uma dica valiosa. Se você não quer ter rejeição das pessoas, não fale nada, não seja ninguém, não faça nada e não caminhe para lugar nenhum. Se você fala assim, pastor, eu não quero, então não seja nada, não fale nada, não faça nada. Porque certamente, se você estiver caminhando em direção a algo, as pessoas vão te criticar. Certamente, se você estiver falando e se posicionando, as pessoas vão te retalhar. Mas quanto maior as retaliações, maior é os ataques. Deus colocou dentro de você um potencial extraordinário, que a todo momento o inimigo, ele tenta sufocar, ele tenta matar, ele tenta ali te destruir. Mas hoje nessa noite não pare, não desista do que Deus tem para você. Aguenta firme. Pastor, mas estão me perseguindo. Aguenta firme. Pastor, mas estão me caluniando. Aguenta firme. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando na minha família. O senhor não sabe o que eu estou passando no meu trabalho. O senhor não sabe como as pessoas têm vindo atrás de mim. Aguenta firme, porque quanto maior a aprovação, maior a sua vitória. Quanto maior o gigante, maior será a tua promoção. Eu quero te dar um versículo, que esse versículo, toda vez que eu estou muito assim, que eu sinto que as retaliações do inimigo estão muito grandes, eu leio esse versículo para mim. Na verdade são dois versículos. O primeiro está em Mateus 5, e o segundo está em Tiago 1, e eles dizem assim, Mateus 5:10, qualquer momento vai aparecer aqui, Mateus 5:10, vai aparecer? Vai. Diz assim, abençoados são vocês, cujo compromisso com Deus atrai perseguição. A perseguição os fará avançar cada vez mais no reino de Deus. E isso não é tudo. Considerem-se abençoados sempre que forem agredidos, expulsos ou caluniados para me desacreditar. Isso significa que a verdade está perto de vocês o suficiente para os consolar, consolo que outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer. Comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. E os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia. Meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentam essa mesma dificuldade. Eu quero te falar algo hoje nessa noite. Se você sabe que Deus te levantou, se você sabe que Deus te preparou, se você sabe que Deus está te posicionando para um lugar alto, você vai sofrer retaliações, mas se alegrem, se alegrem, se alegrem com isso. Não desanimem, não parem, não desistam, não queiram desanimar, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é quem está conosco, é a verdade quem nos consola. Então pare de desanimar porque uma pessoa falou mal, pare de desanimar porque pessoas estão querendo ir contra você, pare de desanimar porque as pessoas estão te caluniando, porque Deus é conosco. Em Tiago 1, versículo 2 ao 4 diz assim: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Ei, as batalhas vão vir, ainda que façamos tudo certo. E uma das últimas vezes que eu preguei aqui, eu falei sobre Jeremias. Quantos aqui lembram da pregação de Jeremias? Vou pregar de novo, se vocês não lembrarem eu vou pregar tudo de novo. Quantos aqui lembram a pregação de Jeremias? Jeremias, ele foi jogado num poço, ainda que ele não tivesse feito nada.
ele estava profetizando, fazendo o que Deus mandou a ele. Ainda assim o colocaram numa cisterna. E quando nós estávamos naquela pregação, nós vimos que muitas vezes andar na direção que Deus nos coloca significa que nós vamos enfrentar adversidades, enfrentar retaliações. Mas também significa que quando nós estamos andando com Deus, que todas as nossas coisas, todas as retaliações, todas as retaliações, nós já vencemos, e nós somos mais do que vencedores. Se a tristeza vier na sua frente, você já é mais do que vencedor. Se o luto vier na sua frente, você já é mais do que vencedor. Se os ataques vierem na sua frente, você será mais do que vencedor, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores, não por meio da minha força, não por meio daquilo que eu faço, não por aquilo de quem eu sou, mas por meio de Jesus Cristo, que está comigo. E quando eu estou com Ele, quando eu estou caminhando junto com Ele, eu posso ter a certeza que o gigante que vier, ele vai cair, que a tempestade que vier, vai se acalmar, e Deus tem algo grandioso para nós. Paulo e Silas, eles foram caluniados, difamados, os rotularam como criminosos, eles foram açoitados, humilhados, mas ainda assim, eles não desistiram. E eu quero te falar algo hoje aqui. Quando eles foram colocados na prisão, e quando eles foram jogados ali na prisão, o trabalho de Paulo e Silas e a missão de Paulo e Silas, ela não estava completa, ela não estava no fim. Eu sei que eu estou me adiantando um pouco aqui no texto, mas eu queria pontuar algo, que no meio da missão tentaram parar Paulo e Silas, mas ainda assim eles se regozijavam e cantavam. Eu sei que nós sempre queremos completar, e nós temos que completar, e quando Deus nos dá uma missão nós vamos completar, mas nós temos que parar de focar só naquilo que ainda não aconteceu e começarmos a celebrar aquilo que já aconteceu. O problema é porque no meio do caminho a gente foca tanto naquilo que ainda não aconteceu, que eu paro de celebrar aquilo que Deus já me deu. No meio do caminho eu foco tanto nos anos que ainda faltam, nas coisas que ainda faltam, e eu esqueço de focar naquilo que Deus já me entregou, nas vitórias que eu tive, nas batalhas que Deus me entregou a vitória. É como uma faculdade. Na faculdade você fica em torno de 4 a 5 anos, 8 a 10 semestres mais ou menos a faculdade. Se eu não me engano, medicina são 12 semestres agora? São 12 semestres agora medicina. Mas quando você está na metade, quando você está ali numa faculdade de 10 semestres, e você está no 5º semestre, se você começar a focar em quanto tempo falta, você vai deixar de desenvolver e de apreciar todo o conhecimento que você já adquiriu. Pare de ficar assim: não, eu só vou ser feliz quando eu entrar na terra prometida, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso, isso e aquilo, eu só vou ser feliz quando eu conquistar isso ou quando eu conquistar aquilo. E comece a celebrar o que Deus já te entregou na sua mão. Se alegre no Senhor, se alegre com aquilo que Deus já te deu. E eu quero te falar algo: se alegre com os pequenos começos. Tudo quando começa parece pequeno. O embrião, quando está na barriga de uma mulher, ela parece ser pequeno, mas a vida que está ali, que está sendo gerada, é algo extraordinário, que com o tempo vai crescendo, com o tempo deixa de ser apenas um feijãozinho e começa a crescer, e daqui a pouco é uma laranja, daqui a pouco é um abacate, daqui a pouco já está grandão, daqui a pouco está fora do corpo da mulher e trazendo vida. Eu quero falar algo para você: celebre os pequenos começos, celebre as pequenas vitórias, e fique tranquilo, porque a vitória maior já está chegando, a terra prometida já está chegando. Hoje, nessa noite, será que você tem algo que você possa agradecer? Será que você tem algo que você possa celebrar ao Senhor? E se você tiver, celebre um pouco ao Senhor. Não menospreze a fase do desenvolvimento, não menospreze a fase da faculdade, não menospreze a fase do desenvolvimento. Nós estamos indo em direção a algo. Eu estou feliz pelo caminho que estamos trilhando, independente das dificuldades. Muitas coisas precisam melhorar, mas eu aprendi a estar feliz com os pequenos passos. Eu aprendi a estar feliz com as pequenas
vitórias. Se você não tem, fala assim, pastor, não tenho nada para celebrar. Celebre que você não está mais na estaca zero. Celebre que você não está mais no início. Celebre que você evoluiu, que você está indo em direção ao que Deus tem para você. E quando nós entendemos que as coisas não ficam prontas do dia para a noite, nós também temos que entender que Deus está conosco em todas as fases do propósito e do processo. Nós temos que entender que Deus está conosco a cada vez que nós passamos de fase. Tem fases que são mais difíceis, tem fases que são mais fáceis, mas Deus está conosco em todas as fases do nosso processo. Eu quero te dizer algo maior ainda hoje, nessa noite. Você não vai chegar no final de uma vez, você não vai chegar na conclusão de uma vez, mas cada fase que você estiver passando é um amadurecimento que Deus está te dando para você poder desfrutar da bênção e da terra prometida que Ele tem para você. Ei, não adianta você chegar em lugares grandes se você não tiver estrutura para sustentar aquilo que está sobre você. Não adianta você querer subir montanhas enormes se você não aguenta ainda, se você não tem o físico necessário e a força necessária para subir essa montanha enorme. Então cada vez que você passa por um processo, é Deus te amadurecendo, te trazendo desenvolvimento, te fortalecendo para você chegar aonde Ele tem para você. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me contou uma história. Se eu não me engano, quem contou essa história foi o pastor Israel Subirá, aonde Deus virou para uma pessoa, e claro, gente, isso aqui é uma história lúdica, mas Deus vira para uma pessoa e fala assim: olha, seu propósito nessa fase é empurrar essa pedra. Todos os dias você vai pegar e você vai ficar todos os dias ali empurrando essa pedra, empurrando essa pedra, empurrando essa pedra. E aquela pessoa, aquele homem, todo dia ele ia lá, empurrava a pedra e a pedra não se mexia. E aí no outro dia ele ia lá novamente, empurrava a pedra e a pedra não se mexia. E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, passaram-se meses e passaram-se anos. E todo dia ele ia lá, empurrava aquela pedra. Até que ele chegou em Jesus e falou assim: Deus, mas por que você me colocou para fazer essa missão? A pedra não se move. Eu estou aqui há anos empurrando a mesma pedra. Ela não se moveu. Aí Deus vira para ele e fala assim: a pedra pode não ter se movido e nem desenvolvido para nenhum outro lugar, mas você já olhou para o seu corpo? E quando ele olhou para o corpo dele, os braços dele estavam fortes, as pernas estavam fortes, e Deus agora falou: agora você está pronto, vocês têm força o suficiente para ir para o novo nível que eu tenho para você. Então pare de reclamar das fases que Deus tem colocado na sua vida, pare de reclamar dos níveis que nós estamos superando, porque isso está apenas nos desenvolvendo fisicamente, desenvolvendo emocionalmente, desenvolvendo psicologicamente para aquilo que Deus tem para nós, porque quando nós chegarmos na terra prometida, nós vamos estar fortes, nós vamos estar prontos para avançar e para conquistar. E Paulo e Silas, no meio do caminho, quando a missão ainda não estava completa, eles são jogados numa prisão. Atos 16, verso 22 ao 24, diz assim: os juízes atenderam ao pedido da multidão, mandaram rasgar as roupas de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles não foram apenas colocados na prisão, mas eles foram humilhados, foram tirados a honra deles. Roupas, vestes, significam posição, significam honra. Botem no telão. Significam honra. E foram rasgados, eles foram humilhados. E não apenas foram jogados na prisão, não apenas as suas roupas foram rasgadas, mas eles também foram açoitados. Eles apanharam até que os seus opressores se cansaram. Imagine só, você ser colocado num lugar onde você apanha tanto, que aquele que está ali te batendo, ele cansa de te bater. Os opressores de Paulo cansaram de bater em Paulo e Silas naquele momento. Eles não foram apenas colocados numa prisão, eles foram humilhados, eles foram açoitados, eles foram tratados como malfeitores perigosos. A Bíblia diz que mandaram colocar eles sobre severa vigilância, como se eles fossem assassinos e outras coisas. Eles foram tratados como pessoas na qual eles não eram. E aqui eu quero mergulhar na história com você. Paulo e Silas, eles foram colocados sob severa vigilância. O guarda
colocou uma bola de ferro em seus pés para que eles não pudessem fugir. Colocou ele na pior das celas para que eles não pudessem fugir. As portas estavam fortificadas e trancadas e não havia o que eles fazerem. Só que agora eu quero que vocês mergulhem na história comigo. Eu quero que vocês entendam o que eu vou falar aqui agora. Paulo, ele não estava sendo guardado apenas pelos guardas, mas Paulo também estava sendo guardado por Paulo. Pastor, como assim? O que o senhor falou agora não tem sentido nenhum. Como assim? Paulo não estava sendo guardado apenas por guardas, mas próprio Paulo estava guardando Paulo. Sim, é fácil em uma situação dessa nós deixarmos ser levados pelos sentimentos de dor, pelos sentimentos de humilhação, pelos sentimentos da dor, pelos sentimentos do medo, pelos sentimentos da angústia, e ficarmos incrédulos, pesados com todas as situações. É fácil quando nós entramos numa sala tão funda, somos tão humilhados e colocados naquele lugar, é fácil nós deixarmos esses sentimentos entrar no nosso coração. Mas Paulo, ele não estava sendo guardado apenas ele fisicamente, mas Paulo e Silas, eles tinham que guardar também o coração deles. Porque Paulo e Silas, em Provérbios 4:23, diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não deixe os sentimentos de dor, os sentimentos de incerteza, os sentimentos de medo, os sentimentos da humilhação, os sentimentos passageiros que dizem que nós não somos ninguém, que nós nunca vamos chegar em lugar nenhum. Não deixe que isso entre dentro do seu coração, porque se você deixar com que isso entre dentro do teu coração, você não consegue viver o próximo passo da pregação. Paulo e Silas só puderam fazer o que eles fizeram, porque primeiro, antes de estarem sendo vigiados por guarda, eles estavam guardando o coração deles. Eles não deixaram o coração deles se inflamar. Por isso é que hoje nessa noite eu quero falar algo para você. Não ande com pessoas que inflamam o teu coração. Não ande com pessoas que deixam sentimentos negativos entrar dentro da sua vida. Faça uma faxina na sua vida, faça uma faxina na sua história. E aquilo que tem inflamado o teu coração, corta. Aquilo que tem trago ansiedade para o teu coração, corta. Aquilo que tem trago medo para o teu coração, corta hoje nessa noite. E não deixe com que esses sentimentos entrem dentro do teu coração. E Paulo e Silas, eles guardam o coração deles. E eu sei que ele, no meio de toda aquela incerteza, no meio da dor, no meio do medo, da frustração, da amargura, entre outras coisas, eles não deixaram que esses sentimentos entrassem no coração deles. Porque se eles tivessem deixado, eles não fariam o que eles vão fazer depois. Agora, Paulo e Silas, eles estão lá. E vamos dizer assim, se eu pudesse discorrer um pouco aqui sobre a história e falar o que o guarda fez de errado aqui, o que os comandantes fizeram de errado aqui. Eles colocaram bolas de ferro, colocaram ele nas piores celas, trancaram eles de todas as formas, colocaram vigia para poder ficar vigiando eles sob severa vigilância. Tudo bem que o vigia dormiu, mas o que eles fizeram errado aqui? Eles colocaram Paulo e Silas juntos. Eles erraram em ter colocado Paulo e Silas juntos. Eu quero te falar algo, eles vacilaram em ter colocado eles juntos. Sabe por quê? Quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, fica mais difícil de nós sermos destruídos, fica mais difícil de nós sermos quebrados. Quando você está unido com a sua esposa e com Cristo, o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Eu quero te falar algo, é muito importante que você tenha pessoas do seu lado. Uma das táticas que o inimigo faz na nossa vida para nos destruir é nos separar e nos isolar, é nos tirar da comunhão. Ah, mas eu não vou mais para a igreja. Ah, mas eu não vou mais ficar naquele círculo, eu não vou mais orar, eu não vou mais entrar ali e chegar mais cedo na igreja, porque você começa a se isolar. É a tática mais fácil que o inimigo tem para derrubar alguém, uma emboscada, é você afastar aquela pessoa e deixar ela sozinha. Que nós não venhamos cair nas emboscadas do diabo. Não se isole, não fique sozinho. Mas se você está fraco, procure alguém que possa te fortificar.
mas tenha a pessoa certa do seu lado. Porque também se você tiver a pessoa errada, se você estiver fraco, você vai ser destruído. Se você tiver a pessoa errada, se você estiver fraco, você vai ser aniquilado. Mas saiba a quem que você vai se unir. Não se una a pessoas que falam apenas o que você quer ouvir, mas se una a alguém que muitas vezes te corrija. Fale assim: você está errado, você está indo pelo caminho errado, o que você está fazendo é errado. O problema é porque nós não sabemos ouvir correções. E quando você corrige um tolo, você ganha um inimigo. Mas quando você corrige um sábio, você ganha um amigo. Mas nós temos criado inimigos, nós não sabemos ouvir uma palavra de não. Somos crianças que não sabemos ouvir o não da vida. Somos crianças que não conseguimos ouvir uma correção. E aí você quer se unir a pessoas que chegam em você e te dão um tapa nas costas e falam: é isso aí mesmo, se te faz feliz, continua. Mas continua para onde? Continua para o inferno. Está errado. É melhor você ir para o céu, mesmo que você seja corrigido, do que você ir para o inferno com um tapinha nas costas. Se una a pessoa certa. E Paulo e Silas, eles, naquele momento, eles se juntaram. Agora, eu quero te falar algo aqui, hoje nessa noite. Algo do meu coração que, quando eu estava escrevendo essa palavra, Deus falou comigo. Um corpo, ele é a diversidade de órgãos, de tecidos. Eu não sou muito bom em biologia, mas o corpo é a diversidade. Um dedo não é igual ao outro dedo. O seu dedo mindinho não é igual ao polegar, que não é igual a esse aqui, que eu não sei o indicador, e por aí acabou os dedos que eu sei. Mas que eles não são iguais ao antebraço, a mão não é igual ao antebraço. Você tem que saber se unir também com pessoas diferentes de você, porque as nossas diferenças, elas não nos afastam, mas as nossas diferenças, elas nos completam. É extremamente importante eu ser diferente do pastor Filipinho, e ser diferente do Max, em nome de Jesus, amém. Ser diferente do Daniel, do pastor Dani. É extremamente eu ser diferente do pastor Tiago, porque eu estou aqui pregando, ministrando, mas o pastor Tiago está fazendo todo aquele clima. Ele está trazendo os céus com adoração, ele está trazendo os céus com os louvores, e nós estamos aqui juntos, indo para o mesmo lugar. Não se preocupe com as diferenças, não se preocupe: mas eu penso de uma forma, outra pessoa pensa de outra. O importante é que nós temos que estar juntos, lado a lado, e na diversidade nós temos unidade, na diversidade nós temos a união completa. E Paulo e Silas, eu não sei quem cantava, eu não sei quem pregava, eu não sei quem era o mais extrovertido, quem falava melhor, mas eles se uniram. Eles tinham as diferenças deles, mas eles se uniram. Talvez um acreditava em uma coisa, outro acreditava em outra coisa, mas ambos acreditavam que Cristo era o Senhor, que Cristo veio, que Cristo morreu por nós e trouxe salvação para a nossa vida. Um podia gostar do Vasco, e esse era o mais esperto. Outro podia gostar do Flamengo, e esse era um pecador que ainda precisava ser liberto. Mas ambos acreditavam que Cristo era o caminho, a vida e a verdade. As nossas diferenças, elas não nos afastam, mas as nossas diferenças, elas nos unem num propósito maior. Não é porque você fala diferente do que eu, não é porque você faz algo que eu não faço, que nós não vamos andar juntos, mas é exatamente porque nós somos diferentes, que um pegando na mão do outro, nós vamos conseguir alcançar o que Deus tem para nós. É isso, é nós estarmos juntos. E nós precisamos de pessoas no meio do processo. E Paulo e Silas, eles estavam juntos. Tiaguinho, vem cá. Eu já estou terminando. Senta aí, Tiaguinho. Senta aí, pode sentar. Aí, senta de costas aí. Eu não sei como eles estavam presos, mas ali eles estavam presos, doloridos, doídos, açoitados, humilhados e envergonhados. E nessa interpretação eu quero ser Paulo. Você é Silas. Eu posso escolher quem eu quero ser. Eu não sei quem foi ali que arranjou um pouco de força. Destruídos, meia-noite, o horário da dor, o horário que o dia está virando. Eu não sei quem começou, mas a simulação vai ser eu, Tiaguinho. Eu quero ser mais. Mas eu sei que um deles começou, e começou assim: eu
louvarei, meu Deus. Canta aí, Silas. E Paulo cutucou Silas e falou: canta aí, Silas. Eu louvarei, meu Deus. Não sei o que será, não sei o que será do amanhã e que o futuro tem, mas eu louvarei. Eles começaram a cantar. Eu acho que enquanto um cantava, o outro orava. Senhor, que a sua presença possa estar aqui, que a sua presença possa estar entre nós. Pode cantar, Silas, canta alto, Silas. A sua presença, ela possa estar aqui, ó Pai, trazendo conforto em meio às dores, ó Pai, que nós possamos sentir, ó Pai, a tua presença. E quando eles estavam ali juntos, unidos, um com a voz diferente do outro, enquanto eles cantavam, a Bíblia diz que fervorosamente eles oravam e cantavam. Louvarei, meu Deus. Eu louvarei, meu Deus. Louvarei, meu Deus. Não sei o que será do amanhã e que o futuro tem, mas eu louvarei. Enquanto eles cantavam, Meu Deus. um terremoto invadiu aquele lugar. A cidade toda pôde sentir. A casa de Lídia, eu não sei como ela estava, mas ela começou a sentir o terremoto ali naquele local. O guarda que estava dormindo sentiu. Paulo e Silas também sentiram. E aquele terremoto, ele veio despedaçando as cadeias, ele veio quebrando as correntes, ele veio quebrando aquilo que estava trazendo dor, ele veio quebrando aquilo que estava trazendo prisão. E hoje, nessa noite, enquanto nós orávamos, enquanto nós cantávamos, enquanto nós estávamos aqui em uma só voz, louvando ao Senhor, a sua família já pode sentir algo se mexendo, a tua casa já pode sentir algo se mexendo, o teu espírito e a tua alma já podem sentir algo se mexendo, e são as cadeias caindo, a vergonha caindo, a humilhação caindo, o gigante caindo, as tempestades indo por água abaixo. Hoje, nessa noite, enquanto você clama, enquanto você adora, você já pode sentir Deus entrando neste ambiente. Então hoje, nessa noite, Ministério da Fé, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Eu não sei qual é o teu problema, adore ao Senhor. Eu não sei qual é a luta, adore ao Senhor. Abra a sua boca em adoração, em nome de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Erga suas mãos e diga: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Enquanto você clama, enquanto você adora, eu não sei com qual cadeia que te aprisionaram, eu não sei o que está prendendo a sua alegria, mas hoje, nessa noite, Deus está restituindo a tua alegria, restituindo o teu sorriso, restituindo o teu nome, restituindo a tua reputação, restituindo o teu trabalho. Assim como Deus restaurou Paulo e Silas, tirou eles daquela prisão, Ele também está hoje, nessa noite, tirando daquilo que você se aprisiona e trazendo restituição. Aonde você foi humilhado, Deus irá te exaltar. Aqueles que te viram entrando dentro de uma cadeia, vão ser os mesmos que vão ver Deus fazendo um terremoto para poder te tirar de lá. Eu queria mais 2 minutos
mais 2 minutos da atenção de vocês. Agora, sabe de algo? Quando caiu a bola de ferro, quebrou a bola de ferro, as portas se abriram, as algemas foram quebradas e eles estavam livres. Qual é a primeira coisa que um preso injustamente quer fazer quando tudo isso acontece? Eu tenho hoje aqui comigo um grande amigo, também advogado criminalista, Dr. Elbert. O que eles vão fazer, Dr. Elbert? Fugir. Não tem como, alguém que está preso injustamente, quando quebrar tudo eles vão fugir. Só que Paulo e Silas não fugiram. Paulo e Silas, eles não fugiram. E isso me leva a crer que a oração que eles estavam fazendo não era uma oração para que eles pudessem fugir, mas era uma oração de estar no centro da vontade de Deus, ainda que o centro da vontade de Deus fosse dentro de uma cadeia. Eles não queriam sair dali correndo, fugidos e desesperados, não. Eles só saíram quando Deus apontou a missão para eles. Enquanto Deus não apontou uma missão para eles, eles falaram: olha, a gente vai continuar aqui, porque enquanto nós estávamos cantando, enquanto nós estávamos orando, enquanto nós estávamos adorando, não era para as cadeias caírem, não era para nada disso, mas era para nós sentirmos a presença de Deus aonde nós estamos. Ei, eu quero te falar algo hoje aqui neste lugar. Tem pessoas que estão no meio de um vale de ossos secos, e você está doido para fugir de lá, você está querendo correr de lá, mas você é o único que tem a voz profética para liberar que o vale de ossos secos sejam restaurados. Então para de fugir de lugares que Deus te colocou, ainda que esses lugares sejam desconfortáveis, ainda que esses montes pareçam que vão te matar, mas continue aonde Deus te colocou, porque lá Deus vai fazer algo extraordinário. E Deus hoje está levantando pessoas com vozes proféticas, que no meio do vale de ossos secos vão clamar: o Senhor vai vir e Deus vai liberar a palavra de vida. E se você crê que é você, se você crê que Deus está falando contigo hoje nessa noite, se coloque de pé. Você é uma voz profética, que enquanto você louvar ao Senhor, você está trazendo vida no teu trabalho, vida na tua empresa, vida na tua família. Você está trazendo vida aonde você estiver. Então hoje, o Ministério da Fé, comece a adorar.